Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. Você que está assistindo eu pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal que é dedicado ao Santa Cruz. No vídeo de hoje a gente vai fazer o pré-jogo, como sempre eu faço aqui, né, antes dos jogos do Santa Cruz. A estreia, né, da Série D de 2025, a tão esperada estreia. Vamos jogar contra o 3 amanhã, né, às 16 horas no Amigão. E até o momento não sabemos se vamos ter ou não transmissão em alguma TV, em algum canal no YouTube, porque hoje eu vou falar isso também. A CBF publicou um documento proibindo, embora a Portuguesa, que está jogando nesse exato momento, né, contra o Boa Vista no Rio de Janeiro, está transmitindo o seu jogo. Então está contrariando uma ordem da CBF. Não sei se isso vai abrir um pressuposto para outros times fazer o que a Portuguesa está fazendo. Mas a verdade é que a CBF proibiu e eu vou falar sobre isso. Vamos falar também das escalações. Eu vou colocar aqui o possível time que o Santa Cruz vai colocar em campo. Também o possível time do 13, tá? Vamos falar também do histórico, né, dos confrontos. E eu quero saber já de antemão qual é o seu placar para o jogo de amanhã. Já vai dando like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber todo o meu conteúdo, beleza? Vamos embora aqui. Como eu falei, primeiramente vamos conversar rapidinho sobre essa questão da transmissão. Foi divulgado, né, por esse perfil no Twitter, né, Futebol Maranhão, isso hoje pela manhã, dizendo o seguinte: a transmissão de partidas da Série D nos canais dos clubes agora está proibida, segundo o ofício da CBF enviado na manhã de hoje, dia 19, né? Agora somente emissoras públicas poderão ter jogos com imagem. Quando o assunto é CBF, a pior notícia é sempre a próxima, né? Vamos colocar aqui o documento. Esse é o documento. Deixa eu aqui voltar isso. Deixa eu ampliar um pouquinho. Pronto. Esse é o documento que fala, tá certo? Que foi enviado. Só que o que nos interessa é esse parágrafo aqui, que fala o seguinte, tá? Vou ler para vocês aqui, ó. Está bem visível. Diante de tal obrigação, através do presidente, a CBF retifica o disposto no ofício número 1123/2025 e informa que se encontra impedida de autorizar a transmissão das partidas pelos clubes, ainda que através das respectivas plataformas próprias, a partir da primeira rodada, que se iniciará hoje, dia 19 de abril de 2025. Pois bem, nesse exato momento que eu estou gravando, a Portuguesa está transmitindo sim no canal Lusa TV o seu jogo contra o Boa Vista. O primeiro documento que eu até comentei aqui, foi um dos últimos vídeos que eu gravei, falava que exatamente a CBF proibia que os clubes negociassem com algum canal de TV, porque foi acordado na reunião, né, do arbitral, que a CBF queria negociar a transmissão e os clubes concordaram com isso. Inclusive até coloquei aqui a fala, né, do presidente do ASA, que é o representante dos 64 clubes, né, no Conselho Nacional dos Clubes, né? Só que, quando foi hoje, mediante aí, quando a CBF ela autorizou que os clubes poderiam transmitir nos seus canais no YouTube, desde que não tivesse patrocínio, hoje a CBF já desfez o que tinha permitido. Ela proibiu de toda forma dos clubes transmitir os seus jogos. E aí a Portuguesa ela pleitou, né? Então a CBF ela ameaçava que se algum clube transmitisse o seu jogo, ele não teria direito a toda aquela cota e aquela colaboração
que a Confederação Brasileira de Futebol faria para o clube, que era no questão de pagamento de arbitragem, de passagem aérea, hospedagem, enfim. O clube que não concordasse com isso poderia transmitir seu jogo, mas ficaria claro que não receberia ajuda financeira nenhuma e nenhuma cota da CBF. Então a portuguesa, ela peitou e está aí transmitindo seu jogo nesse exato momento. Não sei onde vai parar isso. O 13 chegou a emitir uma nota, apagou, estava querendo transmitir seu jogo no canal, mas pelo jeito não irá. Tá? Até exato momento a gente não vê nenhuma movimentação. Já me informei com alguns amigos lá de Campina Grande. Até o momento não há esse movimento do 13 em querer transmitir o jogo. E o Santa Cruz muito menos, né? Então, provavelmente esse jogo de amanhã não terá imagem nenhuma. Vai ser via rádio mesmo. Voltando aqui à questão do jogo, né? Eu vou colocar aqui a questão do histórico, né? O Santa Cruz, ele venceu bem mais, né? O 13 tem um histórico favorável, mas o 13 ele tem alguns triunfos, tá? Então aqui temos um total oficialmente de 29 jogos, né, entre 13 e Santa Cruz, 14 vitórias do 13, 14 vitórias do Santa Cruz e 6 vitórias do 13 e 9 empates, tá? Então a última vitória do 13 foi exatamente agora há pouco, né, em janeiro, ao vencer, né, o Santa Cruz por 2-1 no Arruda, né? Foi aquele jogo horrível, né, que nós fizemos. E quis o destino que novamente a estreia na Série D fosse diante do 13. Agora não no Arruda, e sim em Campina Grande. Campina Grande, que é um palco que tem, né, uma memória muito boa pra gente, que foi onde nós conquistamos o título da Copa do Nordeste, em cima do Campinense. Então, nós temos aí um histórico bem favorável, né, contra a equipe do 13. E eu me dei aqui, né, vamos primeiro começar a falar do 13. Uma notícia aqui que saiu hoje pela manhã, né, no GE, lá de Campina Grande, fala que o técnico Surian, né, ele terá força máxima contra o Santa Cruz, né? Então, o técnico do 13, ele vai contar com todos os jogadores à disposição. Então, o portal aqui colocou que o 13 ele vai ter, né, provável escalação com Ryan no gol, Van na lateral direita, Carlos Henrique, Diego Ivo, aquele que jogou no Sport, zagueiro, bate pra caramba, Arthurzinho, né, e o Wellington César, aquele volante que foi revelado no Santa Cruz, Esquerdinha, que jogou no Retrô, né, meia, Dione, que é o principal jogador da equipe, é o articulador, e aí ele vai ter, né, como pontas, né, o Cezinha e o Wanderson, e na frente a dúvida fica entre Schultz e o Pipico. Pipico todo mundo conhece, né, teve exatamente 2 passagens, né, pelo Santa Cruz, e de certa forma teve destaque, né, principalmente na primeira passagem. Então Pipico aí 40 anos tá aí no 13. Então esse seria o time, né, da equipe do 13. O treinador do 13, o Felipe Surian, ele que conhece muito bem a Série D, teve um destaque no Volta Redonda em 2016, ganhando invicta, né, a Série D. Então é um treinador que gosta de jogar para frente. Então o Santa Cruz vai ter que tomar cuidado, o Marcelo Cabo, contra esse time do 13. O 13 que conta, né, com alguns jogadores conhecidos, né, como é o caso do Diego Ivo, do Wellington César, do Pipico, do Esquerdinha, né?
que estão nesse time aí do 13. Com relação ao Santa Cruz, né? Como é que provavelmente o Marcelo Cabo vai escalar a equipe? Eu fiz essa projeção aqui, tá? A meu ver, ele vai com Felipe Alves, isso é inquestionável. Totti, ele vai jogar, ele treinou a semana toda, já está recuperado. Uma observação importante, Santa Cruz tem 3 jogadores que não podem jogar. O lateral esquerdo, Vinícius Silva, que está ainda na transição, está se recuperando, teve uma lesão na coxa, grau 3. O outro jogador, o Matheus Melo. Matheus Melo ainda está se recuperando, não fica à disposição. E tem a questão do Yuri Ferraz. O Yuri Ferraz, ele teve um problema quando jogava no Caxias, foi punido, né? Levou uma suspensão. Essa suspensão ela vai durar por pelo menos 4 rodadas, né? Então o Yuri está suspenso de competição nacional por 4 jogos. Então é muito tempo. Então, como lateral direito, se o Totti não tivesse recuperado, quem ia jogar seria o Israel. Então o time base aí, que eu acredito que o Cabo vai colocar em campo, é com Felipe Alves, Totti, a zaga Eurico e Matheus Vinícius. A lateral esquerda só tem o Rodrigues, né? Então vai ser ele mesmo. Aí a primeira dúvida, eu coloquei aqui o Gabriel Galhardo como sendo o volante, tá? O primeiro homem do meio de campo, mas ele pode optar pelo Balotelli ou ainda, se ele quiser surpreender, botar o Jonathan Paulista. A dupla dele vai ser o Pedro Favela, isso aí não tem dúvida. Aí lá na frente, eu coloquei como ponta o João Diogo, né? Acredito que o João Diogo vai entrar. O meio deve ser com o William Júnior. O William Júnior, ele deve pegar aí a vaga do João Pedro, que não vem bem. Foi um péssimo jogo um péssimo amistoso, né, contra o ABC. Do lado esquerdo, o Giovani tem se destacado nos treinamentos. Eu acredito que ele vai pegar a vaga do Thiaguinho. Thiaguinho, que não está bem, né? Se Thiaguinho jogar, ele deve surpreender colocando o Thiaguinho no lugar do João Diogo pelo lado direito. Embora o lado que o Thiaguinho mais gosta de jogar é pela esquerda, né? E na frente, sem dúvida alguma, vai ser o Thiago Galhardo. Então esse aí provavelmente é o time que vai começar jogando, tá? É um jogo que, torcedor, não vai ser fácil. O 13 também está vivendo uma fase semelhante ao Santa Cruz. Não foi bem no estadual, foi eliminado, né, nas semifinais, não conseguiu chegar à final. A final foi entre Souza e o Botafogo. Teve 3 já mudanças de treinador, né? Então o 13 aí, o Felipe Surian é o 3º treinador da temporada. O Santa Cruz vai para o 2º, né? E o 13 está ainda se encontrando, mas é um time que merece atenção, principalmente esse jogador Dione. O Pipico, se for entrar de frente, tem que tomar cuidado. O titular, que aparentemente é o Schultz, também é um jogador alto, tem que tomar cuidado. E alguns jogadores a gente já conhece. O Diego Ivo é um zagueiro duro, chega pesado. O Esquerdinha é um jogador habilidoso, né? E o Wellington César também não é muito de aliviar. Então são jogadores que a gente já conhece e sabe mais ou menos como se portam em campo. Eu acredito assim, se eu fosse arriscar, eu acreditaria num empate, tá? Pela circunstância do jogo, os times ainda estão se conhecendo, Santa Cruz ainda não está bem entrosado, né? Ainda tem algumas coisas a serem ajustadas, mas para mim ou vai ser empate ou se alguém for ganhar vai ser o Santa Cruz por um placar mínimo de 1-0, tá? Eu não acredito na vitória do 13 não. Eu acho que ou empata ou Santa Cruz ganha, tá? Eu acho que o 13 não vence, tá? E
Mas o segredo do jogo aí vai ser o comportamento do Santa Cruz. Santa Cruz tem que melhorar muito, tem que entrar ligado, porque vai ser uma pressão. A tendência é que o 13 saia para o jogo, mas o Santa Cruz tem que se impor. O Santa Cruz tem jogadores para fazer isso, para impor o jogo. Agora, quem vai definir isso é os próprios jogadores dentro de campo. O Santa Cruz não pode ficar acovardado esperando o 13. Tem que jogar, sair para o jogo, até porque o campo vai ser praticamente meio a meio. O torcedor do Santa Cruz vai comparecer e vai apoiar. Então me diz aí o teu placar, tá? Comenta aí o que é que tu acha dessa provável escalação do Santa Cruz, desse time do 13. Bota medo, não bota, dá para ganhar fácil, vai ser difícil. O histórico é favorável. É muito importante seu comentário aí, beleza? E no pós-jogo eu vou gravar um vídeo aqui comentando o que aconteceu e vou estar também no canal, né, dos meus amigos do 3 de fevereiro. Então se liga lá e também assista aqui o vídeo que eu vou fazer pós-jogo, beleza? Em breve vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço.